Primeira pergunta é uma pergunta longa, importante, acho que atual para a maioria de nós, em que a pessoa vê a situação geral, planetária, mundial, do país, da cidade onde ela mora, vê muitas pessoas totalmente inconscientes em relação à urgência ou à importância do momento planetário que estamos vivendo hoje. As pessoas vivem como se fossem tempos normais. E a pessoa pergunta: como eu faço? Eu preciso continuar a ter uma profissão, tenho compromissos, mas às vezes fica sem sentido falar e tratar das coisas que eu tenho que falar e tratar dentro da vida profissional. E lidar com as coisas como se estivesse tudo normal. Sem dúvida que em momentos de urgência ou de emergência, que nós podemos compreender esta urgência e esta emergência em vários níveis do planeta, desde o nível físico, etérico, mudanças climáticas, contaminação, poluição, toda a situação social, não? Que hoje é global, as guerras, os conflitos, não? Toda a mercantilização, não? Se torna tudo um comércio, tudo uma mercadoria e se perde o verdadeiro valor das coisas. E podemos, dentro disso tudo, nos perguntar qual é o nosso papel aí. Porque se estamos percebendo algo do que está acontecendo e não nos encaixamos nesta normalidade, entre aspas, é sinal que nós não devemos estar dentro dessa normalidade. Nós podemos atuar neste âmbito a serviço, não? Cada um de nós terá um serviço em algum lugar dentro desse processo global, mundial, planetário e universal também, mas é preciso ter em conta que não é vivendo a normalidade. Nós temos que estar dentro de um processo global como agentes de transformação, agentes de regeneração, como sementes de uma nova vida. Isso é possível, isso começa na consciência, isso começa com uma mudança do modo de pensar. Então começa aí, começa no plano mental. Uma mudança do modo de pensar. Isso podemos fazer aonde estivermos. Então, mudança do modo de pensar. Vamos trabalhar uma mudança do modo de sentir. E, inevitavelmente, vai surgir uma mudança no modo de agir. E este pensar, sentir e agir vão tendendo a ficarem alinhados, a irem numa mesma direção. Agora, se nós estamos num período de urgência, seria como, por exemplo, usando uma analogia, nós imaginarmos que nós trabalhamos num edifício, num escritório, e que todos os dias, à mesma hora da manhã, nós batemos o ponto, iniciamos atividade prática profissional, temos intervalo de almoço, retornamos para a atividade profissional e aquilo segue uma regularidade, aquilo segue uma normalidade. Agora, se um dia nós chegamos para trabalhar e o edifício está em chamas, existe um incêndio no edifício, então, certamente, naquele dia, nós não vamos cumprir a nossa rotina de trabalho. Nós teremos que ter alguma ação emergencial, alguma ação que responda ao que está acontecendo ali.
Já no Agni Yoga, que é uma série de instruções que foram transmitidas em meados do século passado, mas que são extremamente atuais, são instruções de primeiro raio, a energia de vontade e poder, e foram distribuídas aqui no Brasil pela Fundação Avatar. Então, as pessoas que quiserem buscar, série Agni Yoga, muito instrutiva. E já na série Agni Yoga, em meados do século passado, está escrito que a nossa civilização se comporta como pessoas em um navio que está naufragando. E o navio está naufragando, está sendo água, e as pessoas estão fazendo festas, bailes, indo ao cabeleireiro, tomando sol na piscina do navio, como se nada estivesse acontecendo. Não percebem, não se dão conta da urgência ou da emergência da situação na qual elas estão inseridas. Esse navio que está naufragando não é o planeta. Não. O planeta tem o seu curso, a sua evolução no sistema solar, no universo. O planeta está caminhando para expansões de consciência, mas esse navio é essa forma, pensamento tão cristalizada da nossa civilização. Então, a nossa civilização, sim, está chegando a um final de ciclo, porque para que exista uma nova vida sobre a Terra, essa nova vida sobre a Terra vai ser construída sobre uma outra base de valores, de compreensões, de consciência. Então, aonde eu estiver, uma mudança no modo de pensar. E alinhar essa mudança que surge no modo de pensar com as transformações no modo de sentir e, consequentemente, no modo de agir. E muitas vezes a pessoa se vê como que encurralada, sem saída. Então aí tem dois fatores. Um, que às vezes nós pensamos que estamos sem saída, mas sempre existe uma solução, sempre. E se a solução não está à vista, então faça aonde você está o melhor de si, dê o melhor de si e ofereça esse melhor de si ao universo, ao teu ser. Ofereça isso para o alto, para o profundo. E aí, dentro de um certo ciclo de transformações, porque às vezes é necessário que você permaneça num ambiente se transformando para que você seja um agente de transformação ali. Então, às vezes, tem sentido você permanecer ali ainda por um ciclo, por um tempo, para ter uma chance de transformação no ambiente. E se você está ali, percebe que não tem mais relação com aquilo, a sua consciência já está em outra posição. Então, mudanças no modo de pensar, esteja ali a serviço, e isso vai ter um ciclo. A vida vai te tirar dali, te apresentar as novas disposições ou as novas oportunidades de acordo com o grau da sua aspiração. Então, quanto mais ativa, quanto mais viva a aspiração, mais o processo de transformação se acelera. Então, se não tem uma solução à vista, permaneça ali a serviço, a solução surgirá certamente segundo o nosso grau de aspiração. E a outra situação, a outra possibilidade é a situação estar ali e nós não termos visto. Porque às vezes nós estamos pensando dentro de uma caixa e não vemos que existem outras possibilidades. A pessoa às vezes tem uma atividade profissional porque fez um curso, tem um diploma, ou exerceu aquela atividade por muitos anos. Mas de 7 em 7 anos, todas as células do nosso corpo físico já se renovaram.
Parece que as células do físico, de 3 em 3 meses, elas já estão morrendo, estão nascendo outras. Então, esses ciclos de renovação existem até fisicamente, no nosso corpo, no nosso organismo físico. Então, a nossa vida física também pode ter ciclos. Eu posso exercer uma atividade por um ciclo e depois passar a exercer outra atividade. Não é para todos a tarefa de passar a encarnação inteira na mesma tarefa. Pode ser que para algumas pessoas sim, mas para outras não. Então, de repente, a pessoa tem uma atividade numa empresa, lida com tecnologia e não vê muita saída, ou não, onde eu vou trabalhar? Pode ser padeiro, fazer pão, pode plantar, ser jardineiro, cultivar, fazer horta, agrofloresta, plantar árvores. Tantas coisas tão necessárias que aguardam pessoas de boa vontade, de bom coração, que tenham um alinhamento, que possam desenvolver uma relação com os reinos da natureza em outras bases. Então, às vezes parece que a nossa normalidade já não é mais atual, então vamos buscar uma solução, uma resposta fora da nossa normalidade. De repente, com pessoas amigas, um pequeno grupo, podemos ousar fazer uma experiência no campo. Tantas coisas são possíveis. Temos que dar asas à imaginação e dar asas ao coração, esse coração ardente. Segundo o Agni Yoga, é um coração alado. Existe um símbolo que o coração tem asas. Os sufis usam esse símbolo também, um coração com asas. É isso que precisamos. Precisamos ter um coração com asas para voar. E hoje o Agni Yoga está tão presente, não? Segundo o Agni Yoga, voar é a promessa do nosso futuro. Então, é o voo da consciência. O voo da consciência. Então, nós precisamos voar com o coração. Temos que ter força para ousar. Porque é como aquele fruto que cai da árvore. Imaginem um abacate que cai da árvore e toda aquela polpa do abacate, que antes foi um fruto belo, não, mas agora caiu, aquilo começa a se decompor, cumpriu um ciclo. E em meio àquela decomposição, existe ali dentro uma semente nova que está começando a germinar. Então, em meio à decomposição da nossa civilização, existe uma semente que está germinando. Então, é com essa semente que nós devemos trabalhar, com essa semente que nós somos convidados a trabalhar. Não com essa polpa que já está decompondo, ela vai virar adubo. Então, essa normalidade está se decompondo. Então, não é aí o campo de trabalho dos servidores, a não ser aqueles servidores que vão resgatar outras almas dentro desse processo de decaimento da nossa civilização. Então, solução existe. Começa transformação do modo de pensar. Transformação do modo de pensar. E dê asas ao coração. Aí depois nos conte o que aconteceu.